Convido você agora, nesse momento, a abrir a palavra de Deus no Salmo 121 e fazer uma leitura silenciosa desse texto. E ver quantas vezes Deus é mencionado aqui. Veja quantas vezes e em que maneiras Ele se expressa. Qual é o cuidado que Ele tem conosco através das palavras do salmista. O Salmo 121, ele faz parte de uma coleção de salmos chamados Cânticos de Romagem ou Cânticos de Degraus. Ele faz parte de uma seção na Bíblia, que é o 5º livro dos Salmos, esse 5º livro, ele coleciona-se 17 salmos que são chamados Salmos de Louvor, ou Halel. Dentro dessa coleção de salmos, nós temos, desde o Salmo 120 ao 134, nós temos aqui esses cânticos de romagem ou cânticos de subida. Eles eram entoados, principalmente quando iam a caminho de Jerusalém. Tempos mais tarde, eles tiveram esse propósito de cantar nas escadas do templo, demonstrando assim o cuidado de Deus para com o seu povo. Os salmos sempre fizeram parte da jornada do povo de Deus. Desde Moisés, talvez o primeiro escritor dos salmos, como o Salmo 90, a Davi, que escreveu cerca de 73 dos salmos, orações, experiências com Deus, que desde a sua juventude até a sua velhice, o acompanharam nessa jornada da vida. Nós escrevemos história pelo fato de vivermos. E o livro dos Salmos, ele nos trata muito dessas jornadas, das nossas histórias. O Salmo 121, ele tem algumas peculiaridades. Vamos ler o texto agora. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós encontramos nesse salmo, por 6 vezes, a palavra guardar. Ou seja, o salmista reconhece que uma das missões de Deus, um dos seus propósitos como nosso Pai, é guardar-nos. O Senhor guarda quando estamos em qualquer circunstância. Aqui reforça essa ideia. O Senhor guarda-nos do mal e guarda a nossa alma. Interessante que aqui menciona-se várias vezes o que Deus é. Deus, Ele fez o céu e a terra. Deus é quem guarda. Deus é a tua sombra à tua direita. Deus te guarda do mal e guarda a tua alma. Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada. Esse salmo, muitas pessoas têm lido, estudado, mencionado, sido uma oração em muitas famílias. E de fato Deus nos guarda. Deus protege a gente. Se você olhar para o tempo deste ano, desde 1º de janeiro até agora, dia 9, quantas coisas Deus providenciou e guardou você. Quantas maneiras Deus utilizou para preservar a sua vida. Muitas pessoas começaram esse ano, mas não tiveram oportunidade de concluí-lo. Alguns não existiam
mas nesse ano passaram a fazer parte da família humana, dos mais de 7 bilhões de pessoas. Em cada um de nós há um mistério da vida, no qual Deus se levanta para nos guardar. Aqui o Salmo diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Num trocadilho da expressão hebraica, Calvino dizia o seguinte: quando eu olho para os montes, que em hebraico é all, de onde me vem o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que é El, que fez o céu e a terra. Ou seja, quando nós contemplamos os desafios, quando nós contemplamos as montanhas de dificuldades, quando nós contemplamos os montes onde são sacrificados aos ídolos, de lá que vem o socorro? Jamais. O socorro vem do Senhor, porque Ele é o Criador do céu e da terra. E é nessa jornada de hoje que nós vamos meditar um pouquinho sobre esse salmo. Um salmo que tem dado a segurança da nossa saída e da nossa chegada. O salmo que vai acompanhar você também. Na realidade não é o salmo, é o Deus do salmo, aquele que é presente. Esse salmo nós podemos dividi-lo em 4 partes, cada 2 versos. Os primeiros 2 versos, onde a pergunta do salmista e a resposta ele mesmo dá, ou seja, o socorro veio do Senhor. Nós podemos dizer que a primeira lição é: meu Pai é o Criador. Quem tem Deus como seu Criador não tem razões, não tem motivos para deixar de crer. É lógico que temos motivos pelas quais nós questionamos, nós passamos por tribulações, mas aqui nós temos uma razão essencial para nós levantarmos os nossos olhos, porque o meu Pai, o seu Pai, é o Criador de todas as coisas. A segunda parte desse salmo traz uma lição importante para nós. Os olhos do meu Pai estão sobre mim, versos 3 e 4. Os seus olhos, ao estar sobre nós, não permitirá que os nossos pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, ou seja, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Numa questão de progressão, Deus não cochila, Deus não tira uma soneca do nosso cuidado, Deus não dorme. Deus está constante. Por isso que os olhos do nosso Pai estão sobre nós todo o tempo. Assim diz o Salmo 34, verso 15, como completou o apóstolo Pedro no seu livro, na sua carta, dizendo que os olhos de Deus nos acompanham em todos os lugares. Os olhos de Deus estão nos nossos quartos, na nossa cozinha. Os olhos de Deus estão nas nossas salas de aula, na nossa vida, não para nos acusar, mas para nos cuidar. Muitas vezes a gente tem medo do olhar de Deus. Mas pergunte a Pedro, quando Jesus olhou para ele, foi o olhar de Cristo que trouxe misericórdia, arrependimento ao coração de Pedro. O olhar de Jesus nos traz a esperança de mudança, de melhoria, nos traz a esperança de sermos aceitos. Por isso o convite, de quando nós vamos ao templo, de nós aprendemos cada vez mais a exercer o olhar de Cristo para com as pessoas. Terceira parte desse salmo, versos 5 e 6, diz assim: a presença do meu Pai está junto de mim. Ele diz: de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Aqui nos vem lembranças de Israel. Pois o mesmo Deus que cuidou daquele povo que passava pelo deserto indo para a terra prometida, quando durante o dia colocava a nuvem de sombra e à noite a coluna de fogo. É o mesmo Deus que o salmista descreve, que durante o dia o sol não nos molestará, nem a lua durante a noite. Isso quer dizer, no calendário judaico, o ano lunar, em que todos os dias, todas as estações, todos os meses, todo o tempo, o Senhor preservará a nossa vida. Durante o dia, durante as atividades de trabalho, o Senhor cuidará de nós. E à noite, assim também Ele fará. O Senhor guardará de todo o mal e nos guardará a nossa alma. Isso nos remete ao próprio Salmo 23. Quando Deus satisfaz a nossa vida, muitas vezes nós corremos esse ano para todos os lados.
Alguns de nós nos viciamos em comida e qualquer outra coisa, porque muitas vezes deixamos de lembrar que a presença do meu Pai está junto de mim. Deus está com você. Não importa a sua luta, Ele está com você. E a última parte desse salmo, ele diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso quer dizer que o cuidado do meu Pai está ao meu redor, todo o tempo. Da entrada à saída, da saída à entrada. Os israelitas entendiam que a sua ida para o tabernáculo, depois a sua ida para o templo, era uma representação de que ao sair daquele lugar sagrado, Deus os acompanharia. E a subida para adorar o Senhor no lugar sagrado, também o Senhor os acompanhava para que todo aquele sacrifício, toda aquela história de fé e coragem, Deus estava demonstrando a sua presença constante. Por isso, quem pode se queixar da jornada quando o caminho conduz ao lar? O Salmo 121 é uma lembrança, nesse final de ano, que o mesmo Pai que te conduziu desde o primeiro dia, está terminando essa jornada ao seu lado. Como Criador, como aquele que te vê, como aquele que está presente e como aquele que cuida diligentemente da sua vida. O Salmo 121 é um convite que me fez essa semana de remeditar em alguns fatos de Deus. Quando eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Eu gostaria de lembrar a vocês alguns montes da história bíblica, que nos leva a rever essa história real de um Deus que vem até nós, presente, real, companheiro, santo, que transforma a nossa existência. O primeiro dos montes que eu gostaria de lembrar é o Monte Ararat. Depois do mundo passar pelo dilúvio, depois do sopro de Deus enxugar a terra, deixá-la ela sem nada, vazia, com as suas montanhas, suas planícies e a imensidão de águas. Deus para a arca de Noé sobre o Ararat. Na região do Ararat, Deus abre a porta. Noé é convidado a sair com a sua família. Os animais também saem para povoar a terra. E ali Deus mostra uma aliança, Deus faz uma aliança com Noé. E Deus coloca no firmamento um arco, o arco-íris. E Deus diz para Noé: eu faço uma aliança com você. E Deus abençoou a Noé, para que ele procriasse, tivesse mais filhos, povoasse a terra, voltasse a administrar a terra, que um dia tinha sido toda verde e bonita para Adão e Eva. Agora era uma terra diferente, toda lavada, onde Deus ia começar tudo de novo. E Deus, no Ararat, mostra que a vida pode recomeçar. Quem sabe você chega no final do ano como o mundo pós o dilúvio, sem muitas coisas, sem nada. Mas quem sabe Deus, ao abrir a sua arca, diz assim: filho, você pode recomeçar tudo de novo. Eu posso refazer a sua vida como eu fiz com Noé e sua família. Isso nos leva a meditar num outro monte, o Monte Moriá. Quando Deus agora convida Abraão, não para deixar agora os teus parentes, não a sua terra, para ir para uma terra que te mostrarei, mas vai para o Moriá, e lá te mostrarei o que você deve fazer. E lá no Moriá ele sobe daquela madrugada com seu filho e alguns ajudantes. E quando ele chega ao pé do Moriá, ele tem que deixar os seus ajudantes e sobe silenciosamente com seu filho, com o feixe de lenha, com o fogo, com o cutelo, para sacrificar a Deus. E o filho lhe pergunta: pai, aqui nós temos as coisas do sacrifício, temos o altar, temos todas as coisas, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: meu filho, o cordeiro o Senhor proverá. E naquele dia, diligentemente Abraão, ele experimenta a mesma dor de Deus, de ter que sacrificar o seu único filho, seu primogênito, o filho da promessa. Ele coloca Isaque no altar, amarra o seu filho, e ele está agora disposto a levantar o cutelo e sacrificá-lo, quando ele ouve a mais doce voz. Por isso que Jesus disse que quando Abraão
o viu, ele se regozijou. Não que Abraão tivesse visto Jesus nesse momento, mas ele viu a provisão de Deus, que foi quem? O cordeiro. Ele se alegrou porque o cordeiro tomou o lugar do seu filho. Ele sacrificou aquele cordeiro. Ele ouviu a voz do pai que disse: Abraão, não faças mais isso, porque eu já sei que você de fato me ama. O Moriá nos convida nessa manhã a olharmos para esse lugar, onde muitas vezes nós temos que sacrificar nossos sonhos, temos que sacrificar muitas coisas da nossa vida, mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus declara: agora eu sei que de fato você me ama, você me colocou em primeiro lugar na sua vida, então Deus tem como prover para você um cordeiro. Ele proveu isso no Calvário para nós. Eu tenho certeza que aquela descida do Moriá foi a experiência mais forte na vida de Isaac, quando ele pôde presenciar o cordeiro que tomou o seu lugar. Isso nos leva a um outro monte, quando agora aquele povo formado, uma nação grande, que sai do Egito, Deus o leva através do deserto, ele chega ao Monte Sinai, na região do Horebe, e ali um homem sobe, chamado Moisés. O povo permanece na planície, o povo cumpriu as primeiras ordens de Moisés, mudaram as suas vestimentas, se consagraram a Deus, porque agora o seu líder sobe ao monte, para ter um encontro com Deus e receber as orientações, o preparo para a terra prometida. E o tempo passa, e na planície, o povo começa a se esquecer do Senhor, e eles fazem um bezerro de ouro, eles adoram, eles festejam, eles celebram. O sagrado não tinha muito mais valor para eles, estavam cansados de esperar, mas enquanto isso, lá no monte, um homem está com Deus, com o Senhor, e o Senhor revela muitas coisas, entre elas Deus faz algo original. Deus pega 2 pedras, e Deus escreve com o seu dedo, as 10 palavras especiais que chamamos de os mandamentos, e entrega a Moisés. E Deus agora convida Moisés a descer, e quando Moisés vai descendo, ele ouve um barulho de festa, pensando que o povo está se alegrando no Senhor, mas quando ele vê, o povo havia se esquecido, o povo está celebrando Baal, o povo está celebrando um bezerro de ouro. Queridos, muitas vezes, a gente começa o nosso ano bem, nos consagrando a Deus, mas com o passar do tempo e a demora de algumas promessas, nós nos acostumamos e criamos nossos próprios bezerros de ouro, e não nos damos conta de que esses bezerros de ouro nunca puderam nos tirar do Egito, mas às vezes nos mantemos ele aqui em nosso coração, e fazemos escolhas fundamentadas mais nos bezerros de ouro, do que no Deus que estava no Monte Sinai. Naquele dia, Moisés quebrou as tábuas, confeccionadas por Deus, mas Deus não esqueceu do seu povo. Deus convidou Moisés a subir novamente, e fez as tábuas da graça, do perdão, onde ele mesmo escreve, e Deus fala assim: eu não posso ir com este povo, porque o povo tem um coração rebelde, o povo tem um coração difícil de crer, difícil de aceitar, e diz que nesse diálogo com Deus e Moisés traz essa mensagem ao povo, e o povo chora, porque Deus não vai mais com eles, a presença de Deus não estará mais guiando-os para a terra prometida, embora Deus o enviaria um anjo, mas eles querem a presença de Deus, e eles choram, eles tiram os seus ornamentos, eles se consagram a Deus, e Moisés pleiteia com Deus: Senhor, não nos faça sair deste lugar, se o Senhor não for conosco, porque a tua presença é que faz a diferença para nós, a tua presença que nos mostra diante de todo mundo, que o Senhor é o nosso Deus. Se nós pudéssemos entender isso hoje, que a diferença da nossa igreja, da nossa escola, da nossa vida, não é pelo aquilo que possuímos, não é pelo grau de conhecimento que nós obtivemos,
Não é pelas coisas que possuímos ou que vamos conquistar, mas é simples assim, é a presença de Deus na nossa vida. Ao você sair do NASP para as férias, não saia sem a presença de Deus. Ao você sair para o mercado de trabalho, para as conquistas que você tem, os seus sonhos para serem realizados, a missão que você tanto sonhou em fazer nessas férias, só tem sentido, qualquer uma dessas coisas, se o nosso Pai for com você. A grande lição do Monte Sinai não é somente a lei, mas é a presença de Deus. E continuando essa jornada que Moisés tem no começo do seu trabalho como líder, Deus também no final da sua jornada o leva a um monte chamado Monte Nebo. O Moisés, que era tão consagrado a Deus, que procurou se manter todo o tempo assim, é o mesmo Moisés que quebra um dos seus mandamentos, no final, quando ele fere a rocha, era para falar a rocha. E Deus o convida agora a subir o Monte Nebo e contemplar a terra prometida, contemplar o seu sonho, que era estar com o povo, estabelecendo agora como uma nação escolhida de Deus. E Moisés contempla muito tempo, e Deus diz assim: Moisés, você não entrará nessa terra. Pode contemplar, Moisés, mas outro líder conduzirá o povo para dentro dessa terra. Você deverá morrer aqui, será sepultado neste monte. E Moisés, eu imagino que ele deve ter chorado, ele deve ter, não diz na Bíblia se Moisés pleiteou a Deus o desejo de entrar. Moisés compreendeu a razão por que não pôde entrar, mas Deus tinha um sonho maior para Moisés. Nós conhecemos a história de que lá no Monte Nebo, ele morreu, foi sepultado. Diz que Satanás pleiteou o seu corpo, mas Deus o ressuscitou e o ascendeu aos céus. A história de Moisés no Monte Nebo nos convida a lembrar que todo justo nessa terra tem uma batalha, que até na sua morte Satanás está pleiteando a sua destruição, mas que o Deus que ressuscitou Moisés ressuscitará todos os filhos e filhas de Deus na primeira ressurreição. Por isso que Moisés representa o justo que morrerá nessa terra, mas será ressuscitado na volta do Senhor. Isso nos remete a um outro monte. Passado várias gerações, sobe um homem chamado Elias no Monte Carmelo. No Monte Carmelo será questionado toda a idoneidade de um reino, será questionado a crença de um povo, onde Elias sobe e faz um altar, e os profetas de Baal também fazem um outro altar. Os profetas de Baal passam um dia todo clamando e se cortando, clamando por chuva, por revelação, clamando para que o Deus Baal responda às suas preces e os seus sacrifícios pessoais. Mas Baal não ouve, Baal não pode responder. Elias faz uma simples oração, pede para colocar água no altar, e Deus, de maneira poderosa, envia fogo do céu, e consome todo o altar, todo o sacrifício. E Elias faz uma pergunta: a quem vocês vão viver? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, se Jeová é o Senhor, segui-o. Se Baal é o Senhor, servi-o. E hoje, quem é o Senhor da sua vida? A quem você é chamado a seguir? Quem foi que trouxe chuvas na sua vida? Quem abençoou os seus dias? Quem cuida de você? Quando Davi, ao escrever esse salmo, quando eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Não vem de Baal, não vem de Astarote, não vem de Osíris, não vem de qualquer sacrifício, não vem de qualquer obra humana, mas vem do Senhor que criou o céu e a terra. Isso nos convida a irmos para o tempo de Jesus, quando naquela sexta-feira mais importante da história do universo, Jesus sobe o Calvário com o madeiro, é ajudado para terminar a obra, para levar aquela pesada madeira para ser feito sua cruz.
Ali Jesus é levantado e às 15h ele termina dizendo: está consumado, na tua mão, Pai, eu entrego o meu espírito. E o monte das caveiras é transformado no monte da graça, na montanha da misericórdia e da justiça de Deus, quando elas se unem para abençoar a humanidade, para que todo olhar, para que toda pessoa que exercer a sua crença em Jesus, que o contemplar no Calvário, tenha a vida eterna. Vocês viram aqui nesse vídeo a alegria daquela gente que por séculos, seus ancestrais nunca tiveram a chance de ter a palavra de Deus na sua língua. Nós temos a Bíblia em tantas traduções e versões. Temos sido convidados muitas vezes a vir às igrejas, aos cultos. Quem sabe o excesso de tudo isso tem nos levado a não sentir mais o valor da cruz. Aquilo que Jesus fez por você e por mim. O Monte do Calvário é um convite para nós que chegamos à igreja com nossos pecados, com nossas lutas, para ali nos pés da cruz depositar nossa vida ao Senhor. E aí nos convida a última montanha, aquela que será preservada por toda a eternidade, o Monte das Oliveiras. Ali Jesus, depois de 40 dias andando com seus discípulos, ele escolheu aquele lugar para voltar para o Pai, para ascender aos céus. Deu orientações, pediu que eles permanecessem unidos, que eles orassem e que eles fossem testemunhas. E da mesma maneira que ele foi para o céu, os anjos disseram: ele voltará e todo olho verá. Ellen White, na visão do tempo do fim, do estabelecimento da cidade eterna, ela diz que a cidade de Nova Jerusalém, quando descer com os santos, com os salvos, com Cristo Jesus, ela será estabelecida sobre o Monte das Oliveiras, que se abrirá para receber essa cidade de Deus. Eu tento imaginar como será esse encontro, onde todos os seres viventes da terra, homens e mulheres, ímpios e justos, Satanás e seus demônios, todos estarão vivos, reunidos e visíveis. O povo da cidade de Deus e o povo do mundo. Quando todos os joelhos se dobrarão diante de Cristo, reconhecerão a sua soberania. E diz mais Ellen White que todos os ímpios reconhecerão a razão pela qual eles não puderam estar na cidade. Por que os seus pecados o impediram de estar na cidade santa? Revoltas imensas. Eu não sei quanto tempo vai acontecer isso. Eu só gostaria que nenhum de nós venhamos a estar fora da cidade de Deus. Todas essas mensagens da Bíblia têm um único propósito: nos colocar perto de Deus. Eu sei que nós usamos as palavras para falar isso, mas o mais importante é que nessa manhã o nosso coração seja sensível à voz de Deus. Quando você levar os seus olhos para os seus problemas, para os seus pecados, para os seus ídolos, lembre que nenhum deles pode te salvar. Só há um que pode fazer isso: o Senhor que fez o céu e a terra. Deus quer fazer a sua vida nova. Estamos chegando no final de um velho ano, mas Deus pode fazer a sua vida ser nova. Porque para Deus, todos os dias é dia de recomeçar. Por isso que ele disse através de Jeremias, no seu livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por isso que nós não somos consumidos. Por isso que Deus permitiu estarmos vivos até esse momento. Porque isso mostra a regeneração da sua graça, da sua bondade. Talvez esse ano, muitas vezes, nós nos incorremos em muitos erros e pecados, em omissões. Eu gostaria de convidar você nesse sábado a fazer uma entrega a Cristo. Nós tivemos muitas lutas esse ano. Pessoas que começaram conosco, infelizmente, tiveram que descansar. Alguns que começaram com muita saúde, estão terminando o ano com enfermidades sérias. Alguns que começaram o ano com bons propósitos, mas incorreram em pecados nocivos que destroem a si mesmos. Alguns começaram o ano sem vícios e terminam o ano com muitos vícios na sua vida. Mas lembre-se que hoje
quando você olhar para os seus problemas, para as suas grandes montanhas, temos um Deus maior. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Que vocês dizem? Que fez o céu e a terra. Se Deus, com a sua palavra, pôde criar este mundo, este planeta, do nada, não poderia Deus recriar a minha vida espiritual, a minha vida emocional, nessa manhã?